programa anterior estivemos a explorar Barcelos. Esta cidade é certamente sinónimo de olaria. E nós não estamos neste momento dentro do Museu da Olaria, mas estamos sim numa oficina de olaria, onde podemos conhecer de perto esta produção incrível. E no programa de hoje chegamos ao sul de Portugal, à cidade de Portimão. Convidamos você a mergulhar na história, nas suas praias e, claro, na sua gastronomia local. Um verdadeiro tesouro no coração do Algarve. E chegamos ao Algarve, a região mesmo no extremo sul de Portugal. É uma região bastante conhecida pelas suas praias, como você já deve saber, e aqui principalmente no local onde nós estamos, a cidade de Portimão. Com certeza, se você pensa em Portimão, você imagina-se logo a desfrutar umas belas férias numa praia aqui em Portimão. Mas sabe, Portimão não é só praias e nós vamos provar disso porque nós vamos visitar locais lindos aqui em Portimão. E você, já conhece a cidade de Portimão? Independentemente da sua resposta, neste programa vamos explorar juntos o que faz de Portimão um lugar único e especial. Portimão também é a capital do Barlavento português. E sabe, se você tem assistido aos nossos programas, estamos acompanhados pela guia intérprete Cristina Leal. E eu vou já ter com a Cristina, porque ela vai nos contar aqui a história de Portimão. Pois é, pois Portimão não é apenas conhecido pelas suas praias. Os seus fortes testemunham séculos de história. Também está aqui pelo Algarve. Olá, Ina, dá um beijinho. Sim, estou, e com muito prazer, porque está um dia lindíssimo. E estamos aqui em frente ao Forte Santa Catarina de Ribamar. E Cristina, qual é a importância deste forte aqui para Portimão? Uma importância estratégica única, porque estamos na foz do rio Arade, que até ao seu assoreamento foi a principal via de comunicação entre o Oceano Atlântico e o interior do Algarve. O rio subia ainda para cima de Silves, não é? Podia-se navegar até lá. E quem controlasse a barra do rio controlava um dos maiores portos naturais do Algarve, o Porto Grande, assim já nomeado pelos romanos, né, Portos Magnos, que depois deu o nome à cidade de Portimão. Portanto, esta fortaleza era de extrema importância. E hoje em dia esta fortaleza é visitável, qualquer pessoa pode entrar aqui, não é? Não é preciso comprar bilhetes, é livre. Sim. E tem um mirador incrível. Tem. Ainda não entrei lá dentro, mas só daqui já dá para ver que isto é bonito. Sim. Vamos entrar também? Vamos espreitar. Vamos. Veja bem a vista aqui para o mar. Atualmente, este forte já não desempenha funções de defesa, mas é considerado um ex-libris e um dos símbolos de Portimão, sendo assim um dos monumentos mais visitados da cidade. Do seu mirador panorâmico, para além da vista para a praia, conseguimos ver a Marina de Portimão, que é uma das maiores e mais modernas do Algarve. Oferece mais de 800 lugares para barcos e é um ponto de referência para navegadores. Ao seu redor encontra-se um resort de luxo.
E tinha mesmo razão, o mirador é bastante agradável, tem uma vista assim bastante ampla, conseguimos ver ali um mar, conseguimos ver aqui a foz do Rio Arade, com vários, e a marina, e tem ali outra fortaleza, um castelo, não é, Cristina? Este é um ponto bastante estratégico, na verdade. Era um ponto muito importante, em especial quando a partir do século XV aquilo que se chama os descobrimentos portugueses iniciaram a partir do Algarve e começavam a chegar produtos de grande importância a estes portos marítimos. Havia corsários, havia piratas que esperavam pelo regresso das frotas para atacar as frotas e atacar os portos de mar. Então era necessário construir um sistema defensivo ao longo da costa. Esta fortaleza não é a única, evidentemente, existem centenas ao longo da costa portuguesa, normalmente bastante degradadas, porque a partir do século XIX havia outros sistemas de defesa militar e deixaram de ser úteis, não havia já canhões, não é? Para estarem sobre estes revelins, e então muitas delas estão muito degradadas, mas existem algumas ainda em muito bom estado. Esta fortaleza, graças a Deus, devido ao impacto do turismo, foi recuperada e tornou-se um excelente mirador, como a Ina disse. As fortalezas ainda normalmente têm sempre nomes de santos, daí que esta é dedicada a Santa Catarina, e chama-se de Ribamar porque está sobre o mar. A fortaleza do lado do rio chama-se de São João Batista, do Arade, porque está mais dentro do rio, não é? E então elas tinham que fazer fogo cruzado e evitar que dessa forma os navios inimigos entrassem dentro do estuário do rio Arade. Nem sempre funcionava, porque isto é muito largo, não é? Normalmente teria que haver outro navio estacionado ali no meio, um galeão, para fazer o cruzamento do tiro. Mas sim, pronto, elas foram todas praticamente construídas no tempo do domínio filipino. Portanto, Filipe I de Portugal, segundo ou terceiro. Neste caso, foi construída nos anos 30 do século XVII, já mais perto do final do domínio filipino, mas sempre com o mesmo tipo de interesse de defender a entrada da barra do Rio Arade, que era o rio mais importante, mais uma vez, salientamos isso, era o rio mais importante de todo o Barlavento Algarvio. Até porque isto é a capital do Barlavento, não é? Portimão é a capital do Barlavento Algarvio, mas não conseguimos ver daqui. O que vemos daqui simplesmente é a entrada da barra, não é? Depois, de facto, hoje em dia a marina, porque estamos num ponto turístico por excelência, a marina, Portimão fica mais dentro. Se fôssemos de barco já conseguíamos chegar lá ao centro histórico, se seguíssemos aqui o Rio da Arade. Exato, se fôssemos de barco, daqui a uns 10, 15 minutos chegávamos então à cidade de Portimão, que fica na margem esquerda do rio, de quem sobe, de quem entra ao rio, não é? Em direção a Silves. E hoje em dia ainda vemos aqui canhões aqui na Fortaleza, como tem aqui um canhão gigante que dá assim um aspecto. Eu olho para isto, lembro-me logo como é que seria no passado, não é? Fico a pensar como é que seria no passado. A sua função era militar, portanto teria que ter canhões, claro. Mais uma joia do Algarve e com mais de 1 quilómetro de extensão é a Praia da Rocha, conhecida pelas suas areias douradas, águas cristalinas e pelas suas falésias impressionantes. Estava aqui a ver a Praia da Rocha, o seu mar azul. Aliás, a Praia da Rocha é a praia mais, digamos, importante aqui de Portimão, bastante conhecida. E acho que tem o seu mérito e já sei o porquê, é bastante grande e bonita. As formações rochosas que rodeiam esta praia proporcionam uma atmosfera única e cenários fotográficos incríveis. E acabámos de sair do Forte Santa Catarina, vimos a Praia da Rocha e, por coincidência, aqui tem um placar, não sei se é o nome mais correto, com uma fotografia da Praia da Rocha já bastante antiga, não é? Mas aqui eu não vejo tanta areia como ali, Cristina. Pois não, pois não. Pois no princípio, nos finais do século XIX, princípios do século XX, quando as pessoas vinham, de facto, para a costa não para tomar banho, mas para usufruir dos ares do mar,
que eram bons, não é? Para problemas respiratórios e ósseos. As pessoas simplesmente vinham até no inverno. E a praia, como está a ver, não tinha areia, era só rocha. E por isso se Daí o chamava nome, não é? Praia da Rocha. Que interessante. Muito mais tarde, já nos meados do século XX, é que se fez este areal. Este areal não é original. E o areal é aqui desta praia ou é importado de outro sítio? Foi trazido do fundo do mar, portanto são dragagens para depois prover aos areais para efeitos de turismo, não é? Ok, que interessante. Praia da Portanto, Rocha no original, com as rochas. não sei se você alguma vez já viu, é muito interessante. E agora sim, ali, a rocha da Praia da Rocha. E para você que só chegou agora, estamos na cidade de Portimão. Começámos pelo ex-libris da cidade, o Forte Santa Catarina de Ribamar, que fica perto de uma das maiores e mais modernas marinas da região. E do paraíso escondido na Costa Dourada do Algarve, a Praia da Rocha. Continue connosco, pois há muito mais por descobrir. Portimão, um destino banhado pelo sol do Algarve, onde as águas do Atlântico abraçam as praias douradas. Entre a cultura local e a beleza natural, esta cidade é um convite para relaxar, descobrir e também explorar. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Mas antes de continuarmos este nosso agradável passeio por Portimão, vamos fazer uma pausa no restaurante A Ravessa, para um almoço típico. Sendo uma cidade costeira, será que já adivinharam o que vamos provar? Será que são pataniscas de polvo? Uma sopa de peixe? Percebes? Ou será que são lulas? Lulas recheadas? Que delícia! Bem, já vamos descobrir. E nós, como em todas as cidades que vamos, tentamos sempre mostrar para vocês assim um prato típico de cada região. E aqui em Portimão não foi exceção. Nós pedimos, Cristina, sardinhas, não é? E porquê que as sardinhas, que é, sendo um prato típico português, nós escolhemos aqui em Portimão para demonstrar aqui às pessoas? Ina, de facto, é um prato que hoje em dia se confecciona sardinhas assadas, não é? Desta forma em todo Portugal e desde sempre. Só que no Algarve, o grande porto de pesca era Portimão e havia uma importante indústria conserveira ligada à sardinha. E daí que se convencionou no Algarve, quando se veio a Portimão, comer a sardinha, porque é de uma excelente qualidade e sempre foi muito utilizada nos pratos de referência junto ao Porto de Portimão. E esta é a sardinha como deve de ser, Ina, pequenina. A sardinha quer-se pequenina, não é? Porque tem um sabor muito mais intenso do que aquelas sardinhas grandes que de vez em quando se vê. Sardinha comida no pão, como se deve fazer, com o seu molhinho, e uma salada de tomate à algarvia. Esta salada é salada de tomate à algarvia. Exatamente. É mesmo assim, metes a sardinha aqui no pão, vais pescando o molho. Exatamente. E assim é que é o típico aqui de Portimão. É o típico a sardinha de Portimão. Convidamos você também a vir experimentar uma boa sardinha. Nós estamos aqui no restaurante A Ravessa. A Ravessa. E vamos experimentar, acredito que seja muito bom, porque pelo cheirinho está muito bom. E eu vou fazer como a Cristina. Vou buscar o pão. Bom apetite, Pão, Cristina. pão. O pão, com licença. Sim. Pãozinho. A sardinha. Oi. Muito bem. Um molho. Ai. Sim. Ela, quando abrir a sardinha, o molho vai escorrendo. Ah, E depois, no final, quando comermos as sardinhas, então é que se come o pão. ok. Então Com está o molho tudo da certo. sardinha em cima. É isso. E a salada?
Agora, difícil mesmo, porque há muitas pessoas que não gostam de comer sardinha porque tem muitas espinhas, mas isto também há forma de comer sem misturarmos as espinhas com a comida, não é? Vamos abrindo a sardinha, tirando as espinhas, assim, os lombinhos só. Tem que não saber, não é? É para quem como- sabe. É como tudo. E você, já experimentou umas belas sardinhas grelhadas em Portimão? Pois são uma especialidade, sendo preparadas de maneira simples mas deliciosa, realçando o sabor natural do peixe. Na verdade, em toda a região do Algarve, a comida do mar é uma verdadeira tentação. E agora sim, acabámos de comer as nossas belas sardinhas aqui no restaurante Arravessa, que nós aconselhamos você também a visitar e a degustar as sardinhas aqui de Portimão. E esta vista, não sei se vocês repararam ou não, do Rio Arado, que é o tal rio, não é, Cristina? Que vai dar lá até ao Mar Atlântico, na foz onde nós estávamos ainda há pouco na Fortaleza de Santa Catarina, Ribamar, não é? Verdade, verdade. É aí que o Rio Arado entra no Oceano Atlântico. O Rio Arado, muito importante, o maior rio do Barlavento Algarvio. E por falar nisso, Barlavento quer dizer de onde sopra o vento. Podemos ver com os nossos Que é cabelos. verdade. Pronto. E então este rio, que sofre a influência das marés, é agora a maré cheia e a maré vai subir até à Ponte Nova. Aqui conseguimos ver a ponte ferroviária, não é? Para lá da ponte ferroviária, aquela estrutura é a Ponte Nova, portanto a maré vai até lá acima e em tempos recuados conseguia-se navegar até Silves, portanto era mesmo muito importante para o transporte fluvial de figos, frutas, o sal que entrava para dentro da província, não é, do Algarve, desde na altura muçulmana já era assim, até à época medieval, portanto um rio mesmo muito importante. E daqui até conseguimos ver as 3 pontes, não é? É aquela ponte nova que está lá atrás, é esta onde passa o comboio. Exato. E depois ainda tem aqui mais uma ponte para os carros. Sim, a Ponte Velha. Parece, sei lá, a Torre Eiffel, mais ou menos. Sim, é a mesma estrutura em ferro. E aqui é um passeio, não é? É a Sim. beira-mar. É muito Passeio bonito, ribeirinho. Pode-se passear por baixo do ponte, passa-se a antiga capitania, a antiga zona do Porto e vai até mesmo ao centro de Portimão. Podemos ir até lá. Então vamos, dá para ir a correr, dá para ir passear. Mas nós vamos assim devagarinho, não é? Devagarinho. Enquanto você aproveita a variedade de entretenimento, culinária saborosa e experiências culturais locais, tem ao mesmo tempo o privilégio de apreciar a beleza natural do Rio Arado. Ao longo do ano, na zona ribeirinha de Portimão, organizam vários festivais, como por exemplo o Festival da Sardinha. A cidade de Portimão era conhecida pelas suas fábricas de conservas de sardinha, uma tradição enraizada na história da cidade e desempenhando um papel importante na economia local. Então era aqui que era feita a descarga das sardinhas, não é? Sim, era feita a descarga da sardinha que depois entrava dentro da fábrica dos irmãos Feu, a fábrica de conservas, porque a sardinha tinha que ser descarregada na lota, toda ela, era de lei, e era na lota que se fixava o preço. Mas depois de ser comprada, então vinha até aqui, os homens punham as sardinhas dentro destes cestinhos, que depois, através deste sistema muito engenhoso de roldanas, era levada até dentro da fábrica. E ainda dá para ver aqui, que engraçado. Exato. Tão gira este cestinho. Sim,
onde era descarregada, e então dentro da fábrica as mulheres começavam de imediato, até porque não havia refrigeração, não é? Estamos a falar do período de entre guerras, portanto entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra, porque foi nessa altura que houve um grande incremento da ração em lata, e as sardinhas faziam parte do que era a ração dos militares, não é? Aquelas latas em conserva. E então as mulheres começavam logo a tirar a cabeça, a tirar o que estava lá dentro, os intestinos, as guelras do peixe, e preparavam então a sardinha para ser enlatada. Cada secção tinha o seu trabalho. Isto era um trabalho bastante exaustivo e muitas vezes feito durante a noite, porque elas nunca sabiam quando é que chegava o peixe. Até podia chegar à meia-noite ou à 1 da manhã. E então havia uma sirene que alertava as mulheres, eram normalmente mulheres, para vir trabalhar. Elas vinham muitas vezes com as suas socas por aí abaixo, que elas faziam muito barulho, e com os filhos, traziam os filhos, porque não haviam de deixar os filhos à meia da noite, imagino, não é? Até porque os homens muitas vezes eles eram os pescadores, e então traziam as crianças e tudo e vinham para aqui trabalhar o mais rapidamente possível, porque se elas não chegassem e se retirassem o nome da ficha, já não recebiam. Já era, se ficassem atrasadas. E muitas vezes vinham de longe. Agora aí havia 22 fábricas, portanto cada fábrica tinha o seu toque. Sim, era só sirenes. Exatamente. Muitas vezes à meia da noite tocava um, depois tocava o outro, ou todas ao mesmo tempo quando chegassem a frota mais junta, portanto à meia da noite eram umas sirenes ali a buzinar. Mas era um trabalho muito desgastante, mas ao fim e ao cabo também fazia com que esta população tivesse quase aquilo que se chama pleno emprego, não? Tinha sempre trabalho, especialmente neste período entre 1924, Portimão ficou cidade em 1924, entre 1924 e depois da guerra até aos anos 50, 60, depois com a guerra colonial houve outra vez um incremento da produção da conserva de sardinha e depois nos anos 70 acabou, esta fábrica fechou em 76, aqui onde estamos, a fábrica dos Irmãos Feu. E hoje em dia só podemos passar por aqui, ela ainda existe, mas já não funciona como fábrica, não é? Não, é um museu. É um museu de Portimão, o Centro Interpretativo de Portimão, não é? Sim, por um lado ainda vemos dentro do museu a antiga fábrica, que foi completamente restaurada e percebe-se, é muito interessante até para as crianças perceberem como é que este trabalho era feito, e depois tem uma outra parte que é o Museu Municipal, em que eu aconselho sempre a visitarem, porque antes de visitar uma cidade, tem algum interesse em visitar o museu interpretativo do que era a chegada dos primeiros habitantes e como é que a cidade evoluiu. E aqui, se você estiver a passear e estiver mesmo com muita pressa e não conseguir visitar ali o museu, a antiga fábrica de conservas, consegue passar por aqui e já ter assim uma ideia, e também ali fora ver-se algumas fotos de como é que eles trabalhavam antigamente, e é mesmo interessante. No próximo programa, vamos continuar pela região do Algarve. Esta região é muito mais do que praias incríveis. Sabia que antigamente a cidade de Portimão estava rodeada por uma muralha? Ou que os seus doces regionais são de origem árabe? Pois é, e ainda há muito mais por descobrir. Não perca!